Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui para pedir a Tua bênção e a Tua graça sobre a vida de cada uma das pessoas que estão lá do outro lado. Amém. Vamos conversar um pouco da palavra de Deus. No livro de Lucas, capítulo 7, vai falar sobre uma mulher, nós estivemos já falando esses dias sobre uma mulher pecadora. Estou voltando para minha casa agora, estou aqui em União da Vitória, estou voltando agora nesta manhã de sábado, véspera do Dia dos Pais, e nós estamos voltando para casa. Vim pegar mais algumas coisas para comemoração do Dia dos Pais, do dia de amanhã, e vamos falar sobre a palavra de Deus. Para vocês entenderem, irmãos, como é tão gostosa a palavra de Deus. Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente aprende cada dia mais. A Bíblia, ela é tão fantástica que a gente aprende dia após dia, sabe? E essa leitura que eu estava fazendo agora essa semana, meditando, esta mulher simplesmente, gente, para nós entendermos e compreendermos, ela era uma mulher pecadora, diz a Bíblia, pecadora, mulher pecadora. E uma das coisas que nós podemos entender e compreender, que Jesus ele foi convidado por algumas pessoas para ir até a casa dos fariseus, dos saduceus. Jesus foi convidado. E quando Jesus ele chega lá, tinha aquele grupo grande. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou-se e assentou-se, mas assentou-se e foi aos pés de Jesus. Deixa eu explicar para você. Quando ela vai até os pés de Jesus. Ela sentou-se ao lado. Mas quando Jesus começou a falar, as palavras de Jesus eram tão fortes que começou a penetrar no coração dela. As palavras que Jesus pregava eram umas palavras tão fortes, tão verdadeiras, que começou a penetrar no coração daquela mulher. Preste atenção. Aquela mulher começou a cair em desespero, em lágrimas, porque o que Jesus estava falando era algo maravilhoso, era algo tremendo, algo verdadeiro, algo que mudaria a vida dela. Olha, gente, então o que Jesus estava falando era verdadeiro. A casa estava cheia, mas eles não prestaram atenção no que Jesus estava pregando. Aquela casa dos fariseus estava lotada de gente, mas eles não prestaram atenção. Eles prestaram atenção só na mulher, que era pecadora, que estava ao lado de Jesus. A mulher não. A mulher, ela prestou atenção na palavra que Jesus estava pregando. No tema da Santa Ceia que nós sempre lemos, diz assim, 1 Coríntios 11, 28, todo cristão conhece. Examine a si mesmo, todo homem, toda a mulher, assim como de pão e beba deste cálice. A mulher começou a ouvir a mensagem, examinar a si mesmo e pedir perdão. A Bíblia diz que ela chorava tanto, as lágrimas delas eram tanto que chegou a molhar, lavar os pés de Jesus. Preste atenção. Lavava os pés de Jesus de tanta lágrima que aquela mulher chorava. As lágrimas eram muito que escorria da mulher que lavava os pés de Jesus. E ela tinha um cabelo comprido. Algumas pessoas diziam que ela era prostituta. Não, não era prostituta. Era uma mulher pecadora. Talvez era uma mulher casada que traía o marido, alguma coisa assim. Porque toda mulher prostituta da época era raspada o cabelo. Toda mulher que era prostituta da época tinha que raspar o cabelo para os homens saberem que aquela era prostituta. E quando elas se convertiam, elas colocavam um véu, né, para demonstrar o seu convertimento, a sua mudança. E nós olhamos assim que aquela mulher ali começou, então, gente, chorou tanto pelas palavras, não chorou a palavra que Jesus estava pregando, que mexeu com ela, ela derramava lágrimas tantas que lavou os pés de Jesus. E o seu cabelo, por isso que a gente diz que ela não era prostituta, porque seus cabelos eram compridos e com seus cabelos ela começou a enxugar os pés de Jesus. Com seus cabelos ela começou a enxugar os pés de Jesus. E enxugar, porque o cabelo dela era grande. O cabelo dela era grande, o cabelo dela. Em tremenda humildade, ela fazendo algo, limpando, demonstrando humildade, demonstrando respeito.
Mas em seguida diz a Bíblia que ela começou a beijar os pés de Jesus. Ela começou a beijar aos pés de Jesus, começou a beijar. E quando ela começa a beijar os pés de Jesus, é sinal de respeito. É sinal que ela está beijando uma autoridade, alguém muito grande, né? Antigamente falava que nós, para ser feliz, para ter uma... tinha que lavar os pés da mãe e do pai. E a gente brinca, né? Que tinha casa que dava briga porque tinha muitos filhos. É eu que lavo o pé do pai hoje, é eu que vou lavar o pé. O pai colocava a escalação, não, você lavou ontem. Ah, pai, eu quero lavar teu pé. Antes do pai dormir, o filho lavava os pés. Que coisa bonita que era antigamente, né? Antigamente, como era. Hoje os filhos fazem, né? Eu olho pela minha esposa, a mãe dela não estava boa, problema da coluna, ela não lava seus pés, lava o corpo inteiro da mãe dela. Lava o corpo inteiro, a mãe dela tem problema da coluna, e quando nós precisamos levar no médico, ela fica ali em casa, lava o corpo inteiro. Isso, né? É uma honra para a filha fazer isso para a mãe, mesmo as pessoas tendo dificuldade. Então, gente, aquela mulher, ela com as suas lágrimas lavou o pé de Jesus, e com seus cabelos enxugou aos pés de Jesus, e começou a beijar os pés de Jesus, Mas mais em seguida, ela pegou um vidro de um perfume muito caro, um perfume muito raro, e jogou aos pés de Jesus, para que os pés de Jesus fossem cheirosos, para que os pés de Jesus tivessem um aroma lindo, maravilhoso. Ela jogou aquele perfume naquele exato momento, aquele cheiro entrou em toda a casa. Muitas vezes nós estamos olhando, essa mulher não precisava, mas ela fez o ato, gente. Olha as atitudes que ela tomou, a atitude que ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, com aquilo que saía de dentro dela. Ela enxugou com seus cabelos, ela beijou os pés de Jesus em sinal de amor pelo mestre sagrado, e deu uma oferta muito grande, que era seu perfume, algo que era raríssimo, algo que era dela. Ela deu para deixar. Não, isso aqui é bom, eu vou dar. Eu não estou falando em dinheiro, mas ela fez algo que pudesse fazer para a obra de Deus. E muitas vezes, gente, eu olho assim para as pessoas às vezes estão brincando com a vida. Ela tem o seu bom salário. Ela tem um bom salário muitas vezes dentro das igrejas e fica reclamando. Ah, o pastor fala sobre dízimo, sobre oferta. E muitas vezes o pastor ele está pagando a sua luz cara, sua água caro. E muitas vezes a pessoa fica reclamando da sua oferta. Fica reclamando do que ela está ajudando. E muitas vezes quando vai no restaurante, vai lá no restaurante e gasta ali seu salário muito mais. Tem um bom salário e gasta bastante. Sim, reclama do salário, mas muitas vezes quando tem uma pessoa mendigo lá fora, tem uma pessoa que precisa, não tem coragem de comprar um sanduíche e dar para a pessoa, não tem coragem de comprar uma quentinha e dar para as pessoas, e fala às vezes mal do pastor, fala mal às vezes da igreja, e não faz isso. Mas nós vemos que o amor de Cristo, quando entra em nossas vidas, eu não vejo um cristão verdadeiro que escuta a palavra de Deus e vê uma pessoa necessitada, sofrendo, e ele não estende a mão para ajudar. Eu não conheço nenhuma pessoa que conhece o amor de Cristo, né? Conhece o amor de Jesus, que tem Jesus no seu coração, que vê uma pessoa necessitada, diz, eu não vou ajudar esse. Não, automaticamente a pessoa está pronta para ajudar, abençoar a vida das pessoas. Gente, nós da igreja, não é só eu aqui da minha igreja que Deus colocou nas minhas mãos, a igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Paula Freire, não é só eu, mas todos os pastores, eles ajudam com cesta básica, ajudam com um monte de outras coisas, ajudam bastante, gente, mas eles não são de falar, ajudei com uma cesta básica, ajudei com isso, com aquilo, não. Ele ajuda, porque isso faz parte do amor de Cristo na vida dele, ajuda e continua ajudando, mas muitas vezes faz isso sozinho. O que eu conheço de várias igrejas, vários pastores que fazem o trabalho da obra de Deus, fazem o trabalho da obra de Deus dia após dia, mas não estão aí colocando, nós ajudemos, nós compramos remédio, nós fizemos isso, fizemos aquilo, não. Ele ajuda de coração, porque ele sabe
de coração mesmo. Então, gente, eu digo para você neste momento, nesta hora, aquela mulher fez tudo que estava na mão pela obra de Deus. Fez tudo o que estava na mão para abençoar a vida de Jesus. O que estava ajudando Jesus estava ali, em uma casa, ele ajudou. Ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com seus cabelos. Isso ela fez, gente. Isso ela fez por Jesus. Isso ela fez pela obra de Deus. Gente, o que você tem para fazer para uma pessoa, faça no dia de hoje. O que você tem para fazer para algumas pessoas, faça. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Não deixe. É responsabilidade do pastor fazer, é responsabilidade do governo, do prefeito fazer. Mas se está nas tuas mãos, gente, abençoa a vida da pessoa. Abençoa a vida da outra pessoa que ali está. Abençoa poderosamente. E nós podemos dizer agora, voltando para o lado espiritual, dentro das igrejas, está sendo pregada a palavra de Deus, está sendo pregada até hoje a palavra de Deus, que Jesus Cristo ele salva, que Jesus Cristo ele cura, que Jesus Cristo ele batiza no Espírito Santo, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e um dia voltará buscar o seu povo escolhido. E nós temos a certeza, gente, disso. E nós devemos pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus para que a pessoa possa aceitar a Jesus como Salvador e deixar que Deus opere na vida dela. Hoje você tem a oportunidade, a porta está aberta. Trate de entrar pela porta, essa porta é Jesus. A porta ela está aberta, gente. Entre nessa porta. Esta porta é a porta da salvação, da libertação e transformação. Mas um dia esta porta vai fechar. Deus abençoe a tua vida. Se você não tem uma igreja, procure uma igreja evangélica, procure uma igreja que pregue a palavra de Deus santa, pura e verdadeira, tá bom? Deus abençoe. E se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, se inscreva no meu canal aí, se inscreva aí, não custa nada para você se inscrever, compartilhe, dá um sinal aí de positivo que você gostou, no like aí, e Deus abençoe a tua vida, tá bom? Estou chegando na minha casa aí, Deus abençoe a tua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, abençoa a vida dos teus filhos e filhas que estão lá do outro lado. Que seja abençoado e entregue pelas tuas mãos santas. Eu declaro o teu milagre, a tua graça nessas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Assim seja, assim será. Amém.